Ajudar ao próximo se tornou um desejo de todas as pessoas nessa pandemia. Letícia é um exemplo disso. A estudante voluntária da ONG Resolvi Mudar procurou um meio de fazer o bem durante o isolamento social. Durante a pandemia, estava em casa já, um pouco esgotada desse período. Então eu conversei com a Daniela, que foi minha professora de espanhol durante o ensino médio. Perguntei para ela se ela fazia parte de alguma ação solidária e tudo mais. Aí ela contou que vinha na ONG Resolvi Mudar e eu pedi para vir com ela conhecer e tudo mais. E foi assim, a gente começou fechando marmita, fazendo suco e assim foi. Essa estudante de arquitetura também resolveu ajudar outras pessoas durante a pandemia. Colocou em prática o que aprendeu na universidade e construiu uma pia comunitária no bairro onde mora, em Ribeirão Preto. Eu estava assistindo o jornal e eu vi uma reportagem sobre pias comunitárias na cidade do Rio. E eu pensei em fazer em Ribeirão também, porque os casos de coronavírus lá estavam aumentando. E eu moro em um bairro que tem um comércio perto da minha casa. E sempre passa muita gente lá e eu nunca vi nenhum lugar para ninguém lavar a mão. E também nunca vi álcool gel lá. Então eu pensei em colocar uma lá perto de casa mesmo. A pandemia reacendeu a solidariedade da população. Em um dado do Datafavela de 2020, 49% dos brasileiros já haviam feito algum tipo de doação desde o início do isolamento social. Ribeirão Preto não ficou para trás. As pessoas fizeram a diferença na vida do próximo, seja por algum projeto pessoal ou por meio de uma ONG. A solidariedade é uma constante na vida humana, só que nessa questão fundamental da pandemia, ela causa também um certo espanto, um certo susto e um certo isolamento. Isso dificultou as ações de solidariedade. Entretanto, ela foi um marco, tanto que na ausência de políticas públicas, as campanhas de arrecadação de alimentos e outros gêneros foram fundamentais, sobretudo para aqueles que não tinham mais trabalho. Essas atitudes de solidariedade nos mostram que a dura realidade pode ser amenizada. Às vezes a gente acha que a nossa realidade é dura e tudo mais, e quando você chega aqui você vê diversas opções, diversas famílias muito mais diferentes e difíceis da gente, né? Na ONG, Letícia faz trabalhos com as crianças enquanto os pais esperam na fila para pegar as marmitas distribuídas. A gente faz um trabalho de pintura com eles, de contar uma história, de desenhar, conversar, para me conhecer também um pouco mais da realidade dessas crianças. A gente já viu aqui, tem criança de 11 anos que ainda nem sabe ler, então a gente consegue trabalhar um pouco essa parte didática também. Segundo o sociólogo, não importa se a ajuda vem de uma entidade ou de um único indivíduo, porque o importante é minimizar os problemas sociais que a pandemia evidenciou. Na realidade, quer seja uma atitude individual ou coletiva, todas elas colaboram para o bem-estar social da humanidade. E nessa questão da solidariedade na pandemia, o trabalho micro foi fundamental, sobretudo para as necessidades mais específicas das pessoas. O trabalho de Bruna é o chamado micro, mas ela conta com o apoio da comunidade para abastecer a pia. A comunidade ajuda, a moça do mercado, ela repõe a água, porque dentro da estrutura possui um galão que armazena 20 litros de água e ela sempre repõe a água e também repõe o detergente e o sabonete. Essa crescente onda de solidariedade fez a diferença durante o isolamento social. Mas para Vlaumir é necessário também o apoio do Estado. Em geral, em momentos de crise, a solidariedade se acende, mas não quer dizer que só ela será suficiente. Para além da solidariedade, é necessário políticas públicas e sociais para efetivar os direitos e garanti-los.